Bom dia, preciosos, a paz do Senhor, como estamos? Estou aqui em Salvador, Bahia, quero mostrar aqui um pedaço do mato, na casa do meu pai. Espero que tenha dado para ver. Olhando para o mar, né, a gente vê a imensidão do amor de Deus por nós. E a gente vê a beleza da criação de Deus e ficamos imaginando como será o céu. Mas também para nós alcançarmos o céu, morarmos com Jesus eternamente, com nosso Deus, nós precisamos galgar alguns passos aqui na terra. E um deles é o arrependimento que nos leva para o céu. Eu gostaria de ler um versículo no Salmo do Pecador Arrependido, que é o Salmo 38. Quero ver o versículo 18, que diz: Eu confesso a minha culpa, suporto tristeza por causa do meu pecado. Leiam depois esse salmo todo, vocês vão gostar muito, né? Essa afirmação de Davi sobre a culpa, né? Culpa é o crime, é um delito, é um peso na consciência. E o nosso cérebro, ele manda uma mensagem quando nós erramos e vem o sentimento de culpa. Ele nos leva a crer que nós precisamos ser castigadas e punidas, né? E com isso a gente começa a se martirizar, se culpar, sofrer, e isso nos leva à morte. Morte espiritual e muitas vezes até a morte física também, né? Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Então é preciso confessar com a boca. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, né? Então a única saída, queridas, é o verdadeiro arrependimento. E o que é o arrependimento? É a alma reconhecendo a culpa, né? Absolvendo a vítima, pedindo perdão e, muito importante isso, virando a página. O arrependimento leva a vida, ela te liberta, te cura e vai te levar para o céu, né? Eu descubro que eu estou errada, né? Mas de nada adianta se eu não me posicionar de forma a não querer e não cometer mais o mesmo erro, né? O arrependimento abrange vontade, né? Significa dar as costas ao erro, dar meia volta em direção a Deus. Tem que ter um rompimento com a prática, né? É uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de vontade, uma mudança no coração, né? E isso vai mexer com o quê? Com o nosso intelecto, né? Eu reconheço que errei e eu não vou mais buscar atalhos, justificativas infindadas. Eu tenho que ter tristeza por ter ofendido a Deus, né? Eu machuquei meu próximo, eu feri princípios, eu transgredi a lei de Deus. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter, tomar uma postura de não fazer de novo o mesmo erro, cometer o mesmo erro. Então, assim, a palavra de Deus hoje para nós é: querida filha, eu perdoo o teu pecado, mas eu preciso que hoje você tome uma posição que vai te levar a morar comigo eternamente, passado, presente e futuro, né? Para nós irmos para os céus, aleluia, glória a Deus por isso, né? Lá atrás eu falei sobre virar a página, né? Ao nos arrependermos, vamos confessar, pedir perdão, mas se a gente não virar essa página, isso significa que nós estamos apenas com remorso. Tá ouvindo o barulho? Remorso é o abatimento da consciência, uma inquietação, uma culpa não resolvida. É uma dor aguda e momentânea, né? Quando passa, a gente acaba fazendo de novo. E de novo, de novo. O remorso, ele nos leva à morte. Ele nos aprisiona, ele nos adoece. Mas é um falso arrependimento, né? Isso vai nos levar à condenação eterna, né? É um arrependimento incompleto e ineficaz, porque o arrependimento, ele tem 3 elementos, né? Que é a razão, a emoção e a vontade. E o remorso, ele tem razão e emoção, mas ele não tem vontade. Vamos ver 2 passagens para a gente poder entender isso aqui, ó. Lucas 22, 61, 62 e Mateus 27, de 3 a 5. Né? Para a gente entender essa diferença. Em Mateus 27, 3 a 5, é o suicídio de Judas. Então, Judas, que o traiu, vendo Jesus que foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que a gente tem com isso? Isso é contigo, o problema é seu.
Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Agora Lucas 22, 61 e 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro e Judas Iscariotes, 2 apóstolos do Senhor Jesus, né? E os 2 pecaram contra Jesus. Né? Mas a diferença é que Pedro negou a Jesus e se arrependeu, e Judas traiu Jesus e teve remorso. E isso levou ele à morte, porque Pedro se arrependeu e foi salvo, né? Mas Judas mergulhou nas águas escuras do remorso e se enforcou. Achou que a saída mais fácil seria o suicídio, né? Ele teve o primeiro elemento do arrependimento, que foi a questão racional. Reconheceu, ele confessou que errou, né, que derramou sangue inocente, mas só ter a consciência e confessar o erro não demonstra arrependimento, né? Ele ficou triste mesmo, quis devolver o dinheiro. E aí aqui a gente vê o segundo elemento, né, o segundo aspecto do arrependimento, né? Mas o ciclo do arrependimento não se fechou porque não teve vontade, né? Não teve a vontade de voltar atrás, de mudar o rumo dos acontecimentos que ele fez, né? Ele não se voltou para confessar o seu pecado, para pedir perdão, e ele morreu eternamente por causa disso. Pedro já negou Jesus, né? 3 vezes. Na primeira ele disse que não conhecia, na segunda vez ele jurou que não conhecia, e na terceira vez ele blasfemou dizendo que não conhecia Jesus, né? Mas quando Jesus olhou para ele, os doces olhos de Jesus, quando encontrou com os olhos de Pedro, aquilo doeu e houve um verdadeiro arrependimento. Pedro chorou amargamente. Primeiro, Pedro reconheceu seu erro no aspecto intelectual. Ele sabia que errou ao negar. No aspecto emocional, ele chorou amargamente. E no terceiro, ele se voltou para Jesus, se arrependeu, mudou a história, né? E ele foi perdoado, restaurado, teve uma nova oportunidade. E a partir dali, sabemos o que aconteceu. Pedro se tornou um grande pregador, um líder da igreja, né? Onde há arrependimento, há perdão. Cura, salvação, restauração, né? Se volte para Deus hoje, princesa, né? Ele está de braços abertos. E eu sempre gosto de dizer isso, que a porta da salvação ela é estreita, mas ela ainda está aberta. Eu gostaria que você ouvisse depois com carinho a música Eu Me Arrependo, da Estela, viu? Ela é muito linda. Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, nós adoramos e louvamos o Teu nome. Porque o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Se confessarmos nossos pecados, se nós nos arrependermos, Pai, se houver, Pai, uma tomada de decisão de mudar, virar a página, recomeçar, então pedimos que o Senhor perdoe o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir nesse dia, Pai. Que possamos realmente, Pai, sentir uma tristeza profunda e chorar amargamente quando, Pai, transgredimos a lei, ofendemos o nosso próximo e entristecemos o Teu Espírito. Que possamos neste dia tomar uma posição de mudança, de fazer algo novo, diferente, Pai, que é não transgredir, que é não errar, e ao errarmos possamos nos arrepender e voltarmos para Ti. Sei que Tu estás de braços abertos nos esperando, que hoje eu e Tuas filhas, ó Pai, possamos tomar essa posição. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, princesas preciosas. Até quarta-feira que vem, Deus abençoe a sua vida. Um cheiro no coração. Tchau, tchau.